para todo mundo falando da Parashá, Meir Kalmus, Rabbeinu Pani Hadid. A gente está na Parashá de Beshalach, a saída do povo de Israel do Egito. Libertado, expulsos praticamente, né, do Egito. Mais do que libertados, né, Paró acabou entrando em estado de pânico lá e todo o povo do Egito acabaram implorando, né, para o povo de Israel sair o mais rápido possível. E quando eles saem e vão embora, eles percebem que fizeram um erro, né? E o Paró fala, deixamos o povo de Israel ir embora, né? E de repente o coração se volta atrás, né? Como diz o Passuco, o versículo aqui, eles resolvem voltar e pegar o povo de Israel. Na verdade, politicamente isso acontece o tempo todo também, né? Os povos expulsam os judeus. Quando os judeus saem e eles percebem a besteira que eles fizeram de tirar os judeus da terra que traziam as bênçãos para a terra, os judeus saíram, não sei o que, e percebem que fizeram uma besteira. E aí começa aqueles... todos os judeus que estão interessados em voltar estão convidados, mas quem vai voltar depois do que passaram lá no Egito, né? Então, aqui, hoje sobraram... Eu não vou falar que países, mas tem uns países na Europa também convidam os povos judeus, falam, venham para cá, estão convidados e tudo, né? Muito obrigado. A gente já fez um passeio aí uns anos atrás e não deu muito certo a relação, né? Então... De qualquer maneira, eles vão atrás deles, né? Alcançam eles nas beiras do mar, né? Do Yam Suf. Não Yam Suf, do Yam... Yam Suf, perdão. E o povo de Israel está numa situação que não tem para onde fugir. Na frente está o mar, atrás está o Paró chegando, não tem para onde sair correndo. Milhões de pessoas que estão cercadas. E começam então a gritar, como sempre fizeram o povo de Israel. Está escrito Vaitzaku bnei Israel Hashem, por isso que eles mereceram também a salvação da saída do Egito. Está escrito que Vaitzaku bnei Israel Vatal Shavatam el Hashem, e os gritos subiram até Deus, né? Quando um judeu grita, quando uma pessoa grita forte o suficiente para Hashem, Deus ouve. Mas aqui Deus fala para ele, Moshe, matitzakela, o que você está gritando? E é um termo, acho que único quase na Torá, né? Que Deus fala para Moshe, não é hora de grito. O Rashi traz aqui, né? O Rashi, que é um intérprete da Torá, ele traz matitzakela, ele fala, Lamadnu shaya Moshe omedu mitpalel. Moshe estava rezando. O que mais pode fazer do que rezar quando está numa situação dessas? E aí, Amar lo Akadosh Baruch Hu, lo etata learich betfilah, sheIsrael netorim batzara. O povo de Israel está sofrendo, não é hora agora para rezar. Então, fazer o que então? O Passuco fala, da Berel bnei Israel veisal, fala para o povo de Israel para continuar indo para frente. Aí o Rashi traz, da Berel bnei Israel veisal, Enaem el alissa. Eles têm que continuar adiante agora. Shena ayam omed bifneem, kedai zchut avotem, vem a emunah sheiminu bi veyatzu likro alahem ayam. A crença, a fé que eles têm em mim é o que precisa para abrir esse mar. Então a pergunta é, a princípio a reza estava no lugar certo, o que a gente pode fazer? Eles estão chegando, mas eles falam, não, agora não é momento para rezar. Agora é o momento para fazer atividade, para fazer ação, para você fazer alguma coisa, não ficar... Então, talvez uma pergunta geral, né, no judaísmo, né? Quando uma pessoa está em dificuldades, quando é momento para rezar e quando é momento para tentar resolver a situação, mesmo que for sei lá, aqui é um semi-suicídio, né? Vamos adiante para onde? Para o mar? Então, sim, vai para o mar. O que Deus está querendo do povo de Israel aqui nessa história? Então, quando você tem uma pergunta muito difícil, existia uma escola judaica de Talmud, que é os Briskaim, o Briska, os sábios do Briska. Eles falam que quando fazem uma pergunta muito séria para você, se você conseguir entrar no fundo da questão e você entender, dissecar exatamente o assunto, quando você analisar o assunto de maneira espetacular, você não vai ter nenhuma resposta, que não vai ter mais a pergunta não existe mais. Depois que faz uma custear, faz uma coisa para você, uma contrariedade e tal, e você analisa o assunto. Depois que você analisou o assunto e você entendeu exatamente qual é a essência do assunto, você volta na pergunta e fala, não tem mais pergunta. Que nem quando tem contradições entre a Torá e a ciência, né? Então você pode falar, ou você não entendeu a Torá, ou você não entendeu a ciência. Um dos dois você não entendeu. Aqui também, né? Aqui também. Se a gente conseguir entender a Tefilá na essência dela, o que quer dizer a Tefilá? Então a gente vai entender quando é hora de fazer Tefilá, quando não é fazer Tefilá, e porque a Kadosh Hu fala para mostrar que agora não é hora de rezar, agora é hora de fazer coisa. Vamos entender o que é a Tefilá. Ok. Então para entender que a Tefilá, talvez eu abra com uma pergunta, né? Sim. A pergunta que sempre se faz é para que serve a Tefilá? Então, no final das contas, se a pessoa é merecedora do milagre, Deus vai fazer o milagre. Se não é merecedora, não vai fazer o milagre, então.
Porque isso que ele está pedindo para Deus pode mudar a situação em termos do que Deus tem que ser feito. Exatamente. Essa é a pergunta que tem que ser feita. A princípio parece que a tefilá é uma coisa quase idolatria. O que é idolatria? A idolatria você tenta corromper uma entidade. Eu estou te trazendo uma oferenda, me dá uma ajudinha para eu ganhar amanhã. Apesar que eu mereço, apesar que a situação está muito mal, se eu te dar uma comidinha, se eu te dar eu vou te trazer uma coisinha aí, eu vou te fazer uma oferendinha e você vai me ajudar. Você me dá um jeitinho. É uma rezinha, vou fazer uma rezinha e aí eu vou ser favorecido. É o famoso... Sim. O famoso, como vocês falam, né? Como se fosse Deus caspomate. Como se fala caspomate, né? Aquela... Caixa automática. Caixa automática, né? Sim. Acha que você vai colocar o cartão dentro, você coloca a tefilá e tira o dinheiro. E aí você vai receber. Então, a princípio, a gente tem essa ideia que Deus, por favor, me ajude, e Deus vai ajudar. Por quê? Porque eu estou pedindo, porque eu estou sendo legal, porque... Isso. Agora, se a gente for ver a palavra lehitpalel, primeiro, a estrutura do verbo é autorreflexível. Um verbo reflexivo. É reflexivo, quer dizer que é reflexível. É uma ação que eu estou fazendo, eu sou o agente que estou fazendo, mas também eu estou sofrendo a consequência dela. Eu sou o sujeito e o objeto. Leito para ler é uma coisa que eu faço sobre eu mesmo. Por exemplo, quando eu jogo uma coisa, eu estou jogando um objeto. Eu sou o que estou fazendo a coisa e o objeto que está sofrendo a causa da minha ação. Leito para ler é um verbo em hebraico da família dos reflexivos, que eu faço uma coisa e eu estou sendo eu mesmo. E que coisa é essa que eu estou fazendo? O chores, a raiz da palavra é leito para ler, é plili. Plili, palel, né? Leaflil. Leaflil é incriminar. Se você vai abrir em hebraico o jornal no Mador Plili, na seção Plili, você vai estar abrindo na seção de crimes do jornal. Sempre tem aquela área do jornal, no Brasil também, que você pode espremer e sai sangue, que aconteceu isso, aqui é o diário da polícia. Esse em hebraico se chama Mador Plili. Plili é o de incriminação. Então, quer tefilar? Também é ulpan aqui. Então, plili como fala a tradução em português, plili é... Criminal. Do crime. É a área do crime. Então, o que é lehitpalel? É uma autoincriminação. Parece meio assustador. É meio assustador. Como pode ser uma autoincriminação? Vamos entender que eu fico na frente de Kadosh Baruch Hu e eu estou me autoincriminando. Eu estou falando das coisas que eu fiz. O vidu e coisa assim, entendeu? Parte da tefilá, apesar que também tem pedidos e coisas, antes de eu chegar nisso, por exemplo, na Amidá, eu peço desculpa às coisas que eu fiz. E eu pedindo desculpa para as coisas que eu fiz, eu estou me auto-incriminando. Eu estou julgando a mim mesmo na frente de Deus. Quando eu fico de pé na frente de Kadosh Baruch Hu e fazendo tefilá, antes de tudo, eu estou me auto-julgando. Isso é uma auto-incriminação. Isso é lehitpalel. Ela é aflilet atzmi. Anima aflilet atzmi. Deus, eu sei que eu não sou, tenho mérito para isso, mas eu entendo que eu tenho que mudar. Isso. Depois que eu faço isso, pode ser que Deus vai me ajudar. Por quê? Porque eu fui legal? Não. Porque na hora que eu me auto-incriminei, depois que eu me incriminei, eu já não sou a mesma pessoa. Antes de eu ler palel, antes de eu rezar, eu era a pessoa do tipo A. Mas quando eu me incriminei, eu cheguei no nível de consciência maior, eu já sou outra pessoa. Essa é a história de Moshe, que Deus fala para Moshe, eu vou acabar com todo a Israel. E vai Moshe e reza para Kadosh Baruch Hu, e Kadosh Baruch Hu fala, Salar Teki Dvarecha. Como pode ser? Agora Moshe rezou, Deus mudou o julgamento, mas Deus não mudou nada. Deus é uma constante universal. Sur Tamim Polo. Ele não muda nada, ele é uma constante. O único que podiam mudar é o Am Israel e Moshe. Am Israel não mudou. O Am Israel estava na porcaria que eles estavam fazendo. O único que mudou foi Moshe. Moshe chegou para Deus e fala: você quer fazer de mim um povo? Não. Você vai ter que carregar Am Israel com você. Então é um líder que ele estava se sacrificando. Antes a equação era: Deus é uma constante, Am Israel está fazendo porcaria e tem um líder Moshe. Juntando tudo isso, o resultado da equação, vamos acabar com Am Israel. Está falando já do pecado do bezerro. Do pecado do bezerro, por exemplo. Depois, quando Moshe fala, não, você não vai fazer isso, você vai fazer assim, lá, o que vão dizer? Mudou a equação. Como mudou a equação? Deus é a mesma constante, não mudou. Am Israel também não mudou, que está na mesma porcaria. Eles não fizeram tchuvá. Quem mudou foi o Moshe. Porque uma dos componentes da equação mudou,
Moshe não é o mesmo, ele fez tefilá, ele mudou, ele subiu de nível. Agora, Kadosh Hu analisando, fala, peraí. Apesar que ele conseguiu levar o povo a fazer tshuva também, né? Isso depois. Mas quando ele está lá em cima com a Kadosh Hu, aí não está acontecendo nada lá embaixo. E nessa hora, Kadosh Hu fala, Salar Tekid Varecha. Por quê? Porque houve uma transformação do nível de Moshe. A tefilá é uma transformação nossa. Quando a gente está com uma coisa muito ruim sobre a gente, ou que a gente quer receber uma coisa, a única maneira é a gente se autotransformar. A gente se autotransformar, você não é a mesma pessoa. Para a pessoa do tipo A, ia ter esse julgamento, ou talvez você não ia ganhar aquela coisa. Mas através da tefilá, que você admitiu o que você está fazendo, e você, de novo, você faz uma reintegração com Deus, você fala, eu espero que o Mashiach chegue, eu espero que tenha, todas as coisas que a gente pede no Shemoneh Esrei, na reza principal do judaísmo, nos 18 bênçãos, são coisas que a gente está se realinhando com todas as coisas importantes. E quando a gente faz isso, esse recomprometimento com Deus, para essa pessoa que está se recomprometimento, que ele admite as coisas que ele fez de errado, e ele está se recompromissando, já é outro resultado. Eu vou completar a tua ideia então, talvez, porque talvez completando, talvez eu possa dizer, acrescentar e dizer que talvez o povo de Israel também mudou a equação aqui. Sim. Porque se olha o direito Urashi, ele escreve o seguinte, né? Como ele antes, eu vou ler de novo aqui, ele fala a Emuná. Enayam omed bifneihem. Sim. O mar não vai conseguir ficar de pé sobre eles, ele vai se subjugar ao povo, Aleem, quer dizer, o povo de Israel. Por quê? Que dá zhut avotem. Exatamente. A zhut dos seus pais patriarcas e deles. Ve'em. Isso e deles. É essa que eu queria falar. Da questão dos briscaim. E a crença que eles têm sobre mim. Exatamente. V'yatzu likroa lahem hayam. Exatamente. Então qual é a questão que eu queria colocar? Exatamente chegar nesse Rashi que você leu. Que eu falei que o briscaim, na hora que analisa uma coisa, não tem mais pergunta. Então o que é a tefilá? A tefilá é essa transformação. Mostra que você a tefilá fala que você tem um mérito para que essa coisa vai acontecer. Aqui Deus está falando é a mesma coisa, só que de outra maneira. Isso que eles vão andar, isso que o Irash está falando, isso que eles vão andar, e isso é o exercício da emuná, é o exercício da fé, é a mesma coisa que a tefilá. Esse exercício da fé que eles vão fazer andando, em vez de rezar, isso vai mostrar que eles têm o mérito de poder ser salvos. Quer dizer, é a mesma coisa, só que em outro workshop. Uhum. Eles também estão mostrando uma coisa transformativa. Eles não estão só oprimidos e tal, eles estão acreditando que eles vão ser salvos. Isso então, mostra pra gente uma... Não teve tempo, eu parei você no meio da frase. Não é isso, então não tem mais a pergunta. Porque a tefilá é uma modalidade de mostrar isso. Que essa pessoa tem um mérito agora. E aqui também tem a mesma coisa que acontece. Sobre isso também, ele escreve, por exemplo, que a princípio, você vê, na época do rei Hizquial, por exemplo, que uma das coisas que o rei Hizquial, Ezequiel, como se fala? Não sei. Hizquial em português, o rei Hizquial, eu não sei. Quando ele era rei, está escrito que uma das coisas que ele fez, e os sábios concordaram, foi eliminar o livro dos remédios que tinha naquele tempo. Tinha um livro de remédios naturais que escorriam, todo mundo corria resolvia qualquer problema lá, né? Aqueles remédios. Era um grande amuleto. Remédios de vovó, mas que resolvia tudo. E as pessoas começaram a confiar nos remédios e não em Deus. Então ele acabou com o livro, e quando perguntaram para ele, agora não tem remédio, o que a gente faz agora? O que você faz agora? Começa a rezar para Deus, começa a confiar em Deus. Sim. Quer dizer, quando a pessoa confia demais o que eles queriam, o povo de Israel, né? Mas o que vai acontecer? Quem sabe a gente pode confiar na nossa força. Vamos fazer uma resinha. Vamos lutar, vamos fugir, vamos tentar fazer alguma coisa? Não. Confia em Deus 100% agora, é isso que vocês precisam fazer. Apesar que o nivelamento certo entre rezar e entre atividade prática para tentar resolver os problemas já é um assunto para outra vez, né? Tem que buscar o equilíbrio. Se eu não me engano, o Orachaim também, que é mais um intérprete famoso aqui da Parashá, ele escreve inclusive que isso que o povo de Israel teve que se fortalecer tanto na crença em Deus, apesar que já tiveram essa crença antes, é porque o povo de Israel, alguns psukim atrás, falou Amibli kvarim en kvarim bemitzrayim lakachtan lamut bamidbar. O povo de Israel estava sofrendo de falta de crença, e eles falaram para Moshe, será que falta túmulos no Egito, que você levou a gente para o deserto para enterrar a gente aqui, sendo mortos pelo Egito? Então é como que Deus dizendo
já que eles pecaram com falta de fé, para vocês poderem agora ser salvos do faraó, vocês têm que agora fazer, como você falou, um exercício de fé, para poder resolver, né, essa falta de conexão para com Deus. Para a gente também acho que é importante isso, né, porque a gente pode saber que todos os nossos sábios falam muito sobre isso, né, quando uma pessoa quer sentir uma salvação mais divina de Deus, é colocar a fé em Deus, realmente fazer um trabalho interior, íntimo, de conseguir entender que apesar dos teus esforços no dia a dia, no final das contas, quem vai te ajudar ou não é Deus, e Ele é o único que pode realmente te dar ser o teu alicerce, como a gente falou. E quando a gente se transforma nessa pessoa, então a gente fica mais apto a receber o que as bênçãos de Deus. É um passuco no Teirim aberto, né? Aboteach Bashem, Chesed Sovevenu, né? Aquele que crê em Deus, a misericórdia, a compaixão, está cercando ele o tempo todo, porque ele está crendo em Deus, ele está colocando sua fé em Deus. Para vocês todos, muita fé e muitas salvações também. Shabbat Shalom.